Eu saúdo a amada igreja na santa paz do Senhor. Amém? Amém. Quando nos achegamos na igreja e a gente se deparou com a internet fora do ar, a gente entendeu que a gente não ia conseguir postar a mensagem aqui no telão. E na hora que a gente subentendeu isso, logo veio o segundo caminho. E o caminho é: vamos pegar a Bíblia e vamos o quê? Abrir a palavra de Deus. E aí a gente vê um irmão chegando, mão vazia. Outro irmão chegando, mão vazia. Outro irmão chegando, mão vazia. Outro irmão chegando, mão vazia. Eu acho que a gente apertou o modo automático e a gente está preguiçoso. Glória a Deus. Essa é a verdade. Porque a formiga busca o pão. A gente entrou no modo que a gente não quer fazer nada. Nem abrir a Bíblia a gente está querendo mais, irmãos. E isso é muito sério. Eu tenho certeza que talvez não esteja aqui, mas se lá na condução, no transporte, ninguém esqueceu o seu celular, quem tem? Quem tem o seu celular pode ver. Você conta nos dedos. Ninguém esqueceu o seu celular. Glória a Deus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, se o propósito é a gente vir aqui ver o Filho e crer nele, o Filho é o Verbo. Quer dizer, se falhou o sistema, não tiver nenhuma Bíblia aqui, a gente não ouve a palavra de Deus. Então a gente veio na igreja para fazer o que, irmãos? A gente tem que estar preparado. Todos nós, sem exceção, temos que estar preparados. Deus criou uma situação, irmãos, que pegou todos nós no pulo. E compete a gente pedir perdão para quem? Para Deus. E eu louvo a Deus porque quando o pastor estava ministrando, foi a primeira coisa que eu fiz, porque eu cheguei aqui e falei: Senhor, eu não tenho nada para dividir com a igreja. E eu abri uma palavra e caiu num texto. Eu vou querer ler o texto. Nem que eu tiver que ler o versículo e sentar. Mas eu tenho certeza que todo mundo saiu daqui e ouviu um versículo da Bíblia, pelo menos. E serve de reflexão. Deus quer mexer nisso. E eu gostaria muito, como ele disse, é propor, não é impor. Eu estou propondo para a igreja que a partir do próximo culto, quem tem Bíblia, traga em nome de Jesus. Por mais que você tenha que chegar com ela aqui e ficar com ela na mão. Ou às vezes, posso falar, irmãos, a gente está lendo os versículos aqui e a gente está falando o versículo, a pessoa se esforça para o quê? Para abrir. Porque o Senhor fala que Ele busca obreiros aprovados. Ele vai falar assim, ó, que faz o quê? Que maneja bem a palavra da verdade. Se eu ficar só olhando aqui, eu entro nesse modo. Como é que eu manejo a palavra da verdade? Se você perguntar para o meu irmão onde que fica Gênesis, tem gente que não sabe. Não sabe que Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E aí a gente está mal. Aí a gente está caminhando com o azeite das prudentes. Aí a gente está caminhando com o azeite extra das prudentes. Aí chega uma hora que não tem ninguém para abrir a Bíblia para nós, como a gente abre no telão. E aí, como é que fica? Eu louvo a Deus por isso, porque Ele está enxergando essa brecha no meio de nós. E a gente precisa fechar essa brecha. Não adianta 3, 4 aqui dentro ter Bíblia na mão e todo mundo olhando de braço, o quê? E quem que cruza o braço? Preguiçoso, a formiga. Preguiçoso, irmãos. Pastor, mas eu não tenho Bíblia e não tenho dinheiro para comprar. O pastor disse bem, nos procura no particular. Todos nós temos que ter. A gente tem que ter uma Bíblia lá no nosso quarto, onde a gente deita, se a gente puder. A gente tem que ter uma Bíblia lá na nossa condução, que a gente anda, que a gente não sabe para onde vai. A Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus, o Espírito sopra e leva para onde que a gente não sabe onde vai. Às vezes a gente faz planos no coração de nós quando a gente sai de casa, e daqui a pouco a gente está se deparando com uma outra realidade. A gente precisa do quê? Das Escrituras na mão, e a gente o quê? Não tem. Como ele disse, quem é que sabe isso aqui de capa a capa e decora? Ninguém sabe, irmãos. Como é que a gente medita na lei de Deus dia e noite, se nem dentro da casa de Deus a gente traz o quê? A palavra de Deus.
Glória a Deus. É para a gente parar e o quê? E pensar. São coisas que o Senhor vem falar conosco. Ele criou uma situação para que exista em nós uma o quê? Conversão. Para que exista em nós uma conversão. Deus está lapidando a gente. Deus está moldando a gente. E se com situações tais como essa não acontecer no nosso meio, sabe quando a gente vai aprender? Nunca a gente vai aprender. Irmãos, eu tenho que ir para a igreja, eu vejo por mim, a gente se prepara para trazer tudo para atender os nossos filhos. E o essencial, mais importante, que é o quê? Qual que é a ferramenta mais importante para eu levar para a igreja? Fala para mim. Me diga que não é o quê? Que não é a Bíblia. Glória a Deus. A gente se preocupa em não esquecer nada, mas a gente esquece do mais importante, que é a palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 8, versículo de número 1, diz assim, ó: quem é como o sábio? Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Eu estou aqui falando da Bíblia, não estou? Queria que Deus batesse uma foto do rosto de cada um, para ver se o rosto está brilhando ou está duro. Você vê rostos fechados, pessoas olhando como não está gostando do que está ouvindo. E o Senhor fala aqui, ó, vou ler de novo: quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. O homem com o rosto duro é tolo, porque se ele vê a luz, ele recebe uma exortação, ele não fecha o semblante, ele bate o olho e vai exercer sabedoria. Como é que você edifica uma obra sem Bíblia na mão? Não edifica. Então, como o nosso rosto transparece, por quê, irmãos? A Bíblia fala que o coração alegre faz o quê? Formoseia o que? O semblante. Mas que alegria é essa? É a alegria do Espírito. E se o Espírito vem nos redarguir, nos exortar, nos corrigir, a gente tem que entristecer? Não, a Bíblia diz que Deus ama, ou Ele exorta e corrige aquele que Ele o que é. Então, se Ele está criando situações como essas, a gente tem que receber de bom grado. Não é dura cerviz, não é rostos fechados. Assim a gente discerne os espíritos. Quando a gente está aqui pregando, você começa a discernir o que tem no coração do homem através daquilo que o rosto dele resplandece. Se ele fecha, dura cerviz, coração entristecido, fechado. Você já conversou com alguém que fecha, cara, pra você? Onde olhar, irmãos? Se o que está saindo da tua boca são palavras de sabedoria, que levam a uma direção divina para nós, como é que eu fecho o rosto? Agora não, se o que estão vindo falar para mim é tolice, aí eu tenho que ter a dura cerviz, ou seja, eu tenho que ser um forte muro do quê? De bronze, como Jeremias foi. Aí eu tenho que olhar firme, olhar sério. Então o texto é muito claro: quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Quando a gente tem um coração receptivo para receber a sabedoria, pronto, você pode ter certeza, o nosso rosto vai o quê? Vai mudando. Você já viu uma pessoa manifesta de demônio? Olha para o semblante dela, como que é? Você bate o olho, você vê a luz resplandecendo? Não vê. Você vê semblante feio, ruim, torcido, e guarda algo. Quando é que o nosso semblante ele brilha, ele fica formoso? É só nós lembrarmos de Moisés. O semblante de Moisés brilhou quando, irmãos? Quando ele subiu o monte e se colocou na fenda da rocha, ou seja, na brecha, para poder ver o que, irmãos? A glória de Deus. E quem que é a glória de Deus? Jesus. E Jesus é o que? É o Verbo. Eu não trago a Bíblia, estou vendo a glória de Deus. Como é que eu vou ver o meu rosto brilhar?
A Bíblia diz que ele é martelo que esmiuça o quê? A penha. Ele vem quebrar mesmo, irmãos, e nos converter dos nossos maus caminhos. Deus está nos corrigindo, está nos exortando, está nos redarguindo. Isso significa que Ele ainda nos ama. Isso significa que Ele não quer perder nenhum de quem? De nós. Isso significa que a gente ainda não está prestando culto da maneira que Ele deseja que a gente o quê? Presta. E aí eu vou lá e fecho o rosto? Não. Fechou o rosto é tolo. Que aqui é isso que está escrito. Aí ele vai continuar. E eu digo: observa o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Irmãos, olha, eu digo: observa o mandamento do rei. Aonde é que Moisés recebeu os mandamentos? Lá na brecha. Aonde o rosto que desceu de lá resplandecendo. Aí ele diz assim, ó: não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em coisa alguma má, porque ele faz tudo o que quer. Ele fez aqui hoje o que ele o quê? Quis trabalhar nessa aresta na nossa vida. Irmãos, a igreja tem revelação da palavra. Todo culto nós estamos aprendendo coisas o quê? Novas. Mas a igreja não anda com a palavra na mão, não carrega consigo a palavra. Isso tem que ser um testemunho. Todo testemunho nosso tem que ser fiel e o quê? Verdadeiro. Eu tenho que ter a revelação da palavra dentro de mim, e eu tenho que andar com o quê? Com a palavra de Deus. Aí ele continua: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Tempo e modo. Aqui dentro da igreja é tempo da gente vir aprender de Deus. E de que modo? Vamos expor aqui? Sim, mas também a gente tem que trazer as escrituras aonde? Nas nossas mãos. Veio a repreensão, que é justa, porque o amor folga na verdade, como nós estamos aprendendo. Não endureçamos o nosso coração, mas que o nosso rosto venha se formosear com a alegria de receber aquilo que Deus tem para nos dizer. Que a gente possa ter essa vigilância para as nossas vidas, todos os momentos, todos os instantes da nossa vida, né, irmãos?